Bem-vindos ao meu canal do IGTV. Eu vou falar hoje sobre como entrar no escritório dos seus sonhos. Na verdade, vai ser uma série de 3 vídeos, onde eu vou falar sobre como efetivamente identificar qual é o escritório dos seus sonhos, como arrasar no seu currículo e portfólio para efetivamente ser chamado para uma entrevista e acabar entrando no escritório. Bom, primeiro vídeo, então, sobre como identificar o escritório, né? Eu acho que assim, gente, a primeira coisa de todas é ver se você se identifica com o tipo de arquitetura que eles estão fazendo, que eles propõem no escritório. Então, assim, esteticamente você acha legal, as soluções que eles usam você acha interessante, você acha que, eu tô falando isso mais para estagiários, mas serve para arquitetos também, o quanto você pode aprender com o escritório, porque, afinal de contas, sendo um estagiário, a troca é essa, né? A ideia é justamente essa. Ter o aprendizado, então você troca o seu tempo para aprendizado e o escritório troca o conhecimento dele pelo seu tempo. Então, assim, se você olhar e falar, nossa, nem curto tanto, não sei o que, gente, não é o escritório dos seus sonhos. E porque a gente perde tempo na vida sem estar fazendo o que a gente, né, sonha. Não vamos perder esse tempo. Bom, então a primeira coisa é essa, se identificar com a arquitetura que o escritório propõe. Segunda coisa que eu acho fundamental é você conseguir falar com pessoas que trabalhem nesse escritório. Então, assim, vai atrás. Não tenha vergonha, sério. Pergunta, pede opinião de outros estagiários, de arquitetos, o que você puder fazer, você pergunta. Especialmente para outros estagiários, porque, né, normalmente estagiário tem um certo tipo de função, o arquiteto tem outra. Então, mais válido ainda a opinião de quem tá lá e fazendo uma função que você vai desempenhar também. Terceira coisa, vai no lugar. Sai da sua casa, faz o percurso que você faria. Então, ou se for direto da faculdade, né? Se você vai fazer estágio de manhã, sai da sua casa e vai para esse lugar. Vê como é o percurso, vê como você se sente, se é muito longe, se é perto, se é legal, se não é. Porque isso também vai fazer muita diferença quando você estiver efetivamente trabalhando lá. No meu primeiro estágio, era um lugar relativamente perto da minha casa, mas que os horários que eu pegava, eu às vezes demorava 1h30 pra chegar em casa. Pra mim, isso era uma coisa impensável. Então, se eu tivesse feito isso, talvez eu tivesse pego de qualquer forma, porque como era o primeiro, né, era muito mais aquela coisa da emoção de trabalhar em algum lugar, ao invés de realmente buscar um escritório dos meus sonhos. Mas isso logo me desanimou, além de muitas outras questões do estágio, e enfim, né, já pensei pro meu segundo estágio, vou fazer o melhor. Então, na minha cabeça, uma outra dica super importante, mas essa já é mais pro processo, mas assim, eu coloquei na cabeça, o escritório tem que ser em até 15 minutos a pé da minha casa, a distância. Vocês podem pensar, nossa, você tá querendo muito, né, minha filha? Um pouco impossível, mas não foi, porque de fato meu segundo estágio foi maravilhoso, foi a exatos 15 minutos a pé da minha casa. A minha academia era do lado, era um quarteirão de onde ficava o lugar, então assim, já era um caminho que eu tava meio habituada a fazer, não tava indo muito na época, mas depois eu saía do estágio, ia fazer academia, enfim, foi maravilhoso. Fiquei o tempo que tinha que ficar e foi aí que eu pensei, ok, e agora? E eu via meus colegas todos em escritórios incríveis que eu julgava serem escritórios dos meus sonhos, porque eu não sabia dessa pesquisa que eu devia ter feito, mas tudo bem. E eu pensei, poxa, por que comigo não? Porque, né? Não tem porquê, então vamos atrás. E eu então coloquei minha lista, fiz uma lista de 5 escritórios que eu gostava muito. O primeiro que eu olhei, pá, 15 minutos a pé da minha casa. Falei, moleque. O segundo que eu olhei, pá, 15 minutos a pé da minha casa. E eu acabei nem olhando tantos outros, acho que eu olhei, um outro ficava mais longe, não sei o quê. Então eu falei, gente, são esses dois. Na semana seguinte, o primeiro que eu tinha visto, que era, então, o primeiro da lista, né, abriu uma vaga de estágio. Eu falei, nossa, é pra ser. Então, eu tinha feito essa pesquisa, vi que era perto, vi que era sustentável, especialmente quando a gente tá na faculdade e a gente tem pouquíssimo tempo, o tempo é muito escasso, a gente tem muito projeto, muito trabalho pra fazer, não dá pra gente perder tempo no trânsito e nessas outras coisas se a gente pode não perder, né? Então, são essas 3 dicas que, pra mim, são essenciais pra você conhecer um escritório e julgar se é o escritório dos seus sonhos. E, gente, afinal de contas, por que não entrar no escritório dos seus sonhos? Por que a gente se contenta em estar num lugar que não é, né? Se a gente tem um outro ideal, vamos atrás.